passado, essa enorme montanha aqui atrás, é a mesma montanha que vai dar do outro lado, onde está aquelas casas, aquele muro lá, certo? Tudo isso aqui era uma montanha só. Eles cortaram as pedras dessa montanha enorme aqui para a construção de Jerusalém, os muros das casas do templo e das ruas. Hoje nós vamos lá dentro da cidade amuralhada tirar foto das ruínas, das pedras que foram arrancadas daqui e levadas para lá. Se destruíram toda a montanha aqui, ficou um corredor aberto no meio da montanha. Ficou um corredor aberto no meio da montanha e os romanos já usaram essa área toda aqui como crucificação e também como estrada, porque na época de Jesus já tinha estrada que descia nessa direção aqui, que ia para Jericó, para Belém, para Hebrom, para Jope e para Damasco. Então, em outras palavras, no tempo de Jesus diante de nós aqui, seria como se fosse uma rodovia que todo mundo passava, as caravanas que vinham do Oriente Médio também. Então, nós deveríamos estar a 16 metros abaixo aqui, no nível desses ônibus aqui. Somente essa plataforma aqui que foi levantada para a gente ter a visão. Como eu disse, os romanos crucificavam todo mundo que se levantava contra o regime deles. E as cruzes não eram colocadas em lugares tão altos, que era para todo mundo passar e olhar nos olhos da pessoa e ver o sofrimento e pensar, caso eu se levante contra eles, o meu destino será esse. Nos livros, nos filmes, sempre mostram Jesus e os dois ladrões crucificados lá em cima de uma montanha, de um lugar bem alto, dentro de um morro, né? E 3 cruzes, tudo bonitinha, lavradinha, tudo ajeitadinho para fazer filme, né? Essa não é a realidade do passado. Os romanos nunca crucificavam ninguém mais alto do que onde estava o batalhão dos soldados, porque senão ia mostrar que quem estava lá em cima era superior a eles. Essa era a mentalidade que eles tinham na época, por isso que está escrito algumas coisas na sua Bíblia que eu vou falar agora referente a isso. Bem próximo dali tem a fortaleza de Antônia, aonde que Jesus recebe a sentença de crucificação por Pilatos, uma multidão ali já gritando crucifica, crucifica, lembra da história? Aí ele sai para fora da cidade, fora do muro, e é crucificado em algum lugar na nossa direção aqui, chamado Caveira, Calvário, Gólgota, por volta das 9 da manhã. E a Bíblia diz que a multidão estava passando para lá e para cá, zombando, rindo, chacoalhando a cabeça, cuspindo no chão e etc. Para muitos judeus daquela época e outros povos aqui, a crucificação de Jesus e dos dois ladrões era mais uma que eles estavam já cansados de ver. Então, e a Bíblia diz que quando Jesus estava aqui no Calvário, os próprios religiosos lá do templo, os religiosos, os sacerdotes, que eram uma autoridade máxima daquela época, ali do templo, judeus que cuidavam do templo, eles passam em frente de Jesus aqui no Calvário, ainda tem diálogo com Jesus. Lembra que eles falam cara a cara com Jesus aqui no Calvário? Olha, você salvou tantas pessoas, curou tantas pessoas, salva-se a si mesmo. Você disse que ia destruir o templo e construir novamente em 3 dias. Jesus estava falando da sua ressurreição no 3º dia. Eles não entenderam a mensagem da ressurreição naquela época, como não entendem até o dia de hoje. Você disse que era o Messias, o Filho de Deus, então desça da cruz e nós vamos crer em você. Então veja bem, até no último momento que Jesus estava aqui na cruz, os sacerdotes lá do templo, eles discutiam com Jesus, eles falavam cara a cara com Jesus, mas não tinha comunhão no coração como eu e você temos, não é mesmo? Então tem uma diferença muito grande entre a gente falar com Jesus e ter comunhão íntima no coração, não é mesmo? Tem muita diferença da gente levantar de manhã, nem levantar, né? Quando a gente abre os olhos lá na cama, já, ô Senhor, obrigado por ter renovado as suas misericórdias para mim nesse dia e dos meus familiares. Tem muita diferença do diálogo que nós temos com Jesus ou de outro diálogo de gritar com Jesus, exigir coisas de Jesus, como eu vejo aqui no turno, que tem gente que pula até essa altura brigando com Jesus. É meu, me dá, é meu direito, eu quero agora. Aí a gente pergunta para essas pessoas, está você tendo uma comunhão íntima com ele, com o Mestre, para exigir alguma coisa? Lembra, gente, quando nós temos comunhão íntima com Jesus,
todas as bênçãos derramadas sobre nós. Amém? Então nós temos que avaliar qual é o tipo de diálogo que nós temos todos os dias com Jesus. Eles ficaram 33 anos aqui falando com Jesus, brigando com ele, argumentando, mas no final poucos os que seguiam, não é mesmo? Ponto aí. Bem, gente, a Bíblia diz que Jesus morre aqui no Calvário por volta das 3 da tarde. José de Arimateia, que era um homem importante, seguidor de Jesus secretamente, governador de uma parte da Judéia, membro do Sinédrio aqui, ele era um juiz, né? Com a permissão de Pilatos, ele retira o corpo de Jesus logo ali do Calvário, antes de dar o início do sábado, passa para um jardim e chega num túmulo novo, cavado na rocha, que nós vamos ver agora. Bem, gente, tudo isso que eu falei para você não é nada novo, já está escrito na Bíblia, mas nesse meio do dia aqui de sexta-feira, nós somos gratos a Ele de coração, de estar bem presente, bem próximo da onde que tudo isso aconteceu. Não é um motivo de gratidão, não é um diálogo positivo que nós temos com Jesus, porque tem muitos cristãos aí no mundo que tem milhões que não têm o privilégio e a bênção que você tem de estar aqui no Calvário, não é mesmo? E ele morreu morte de cruz para nos dar salvação, por isso que eu e você estamos aqui. Bem, todo mundo que entra aqui no Jardim do Túmulo, eles vêm com a mentalidade, vamos lá no Jardim do Túmulo para ver a caveira na rocha. Justamente ali na rocha, nós tínhamos como se fosse o rosto de uma pessoa, a caveira, né? Parecia os dois olhos e o nariz. Mas com o decorrer dos anos, a montanha vai desgastando e quebrou o nariz da caveira. Hoje a gente não vê mais o nariz, a gente vê dois buracos assim, que eu vou mostrar para você. Para quem está chegando aqui a primeira vez, esse aqui era o formato da caveira que tinha ali na rocha, que ajudava tanto na nossa explicação e na nossa ilustração aqui, o formato dessa caveira ali, porque a Bíblia diz que ele é crucificado num lugar chamado Caveira, Calvário, Gólgota. Esse é o ponto, certo? Quem quiser localizar aonde que tinha o formato da caveira, vem pra cá.